Meus irmãos e amigos, muito prazer estar com vocês mais uma vez. Que privilégio é poder compartilhar a palavra de Deus com vocês. Meu coração está muito alegre por essa oportunidade que Deus me dá. E hoje eu queria falar sobre um tema muito especial e muito atual para nós hoje: as tempestades. Mas na realidade eu gostaria de falar sobre o Senhor das tempestades. E para a gente meditar a respeito desse assunto, eu gostaria de ler com vocês o Evangelho de Marcos, no capítulo 4, do versículo 35 ao versículo 41. Aquele episódio em que Jesus entra no barco e ele sobrevém uma tempestade tremenda sobre ele e os discípulos. Jesus dá ordem e a tempestade se acalma. Que ensinamento esse episódio pode trazer para nós hoje? Então vamos ler o texto lá. Versículo 35 do capítulo 4 de Marcos. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor. E diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Queridos, a nossa vida ela é cheia de tempestades. Nós temos decepções, passamos por doenças, por traição, perseguições, problemas financeiros, desilusões. Isso faz parte da nossa vida. As tempestades fazem parte da nossa vida. Mas quando isso acontece, o que a gente mais deseja é que logo se dissipe essa confusão e a gente tenha um céu de brigadeiro. Mas a gente precisa aprender com as tempestades, assim como os discípulos aprenderam ali também com a tempestade. A nossa fé, ela não pode ser apenas quando o céu estiver tudo bem, quando a gente conseguir ver o sol, mas o que nos ensina é que nós precisamos nos preparar para os momentos difíceis e precisamos fortalecer a nossa fé. Nesse episódio, o Marcos está relatando um milagre de Jesus que se seguiu e se seguiram vários outros milagres, até uma última confissão de Pedro: Tu és o Cristo, lá no capítulo 8 de Marcos. Esses milagres, eles têm muito a nos ensinar sobre quem é Jesus e o que ele pode fazer por nós. Então a história aqui, ela pode ser dividida em três partes. Primeiro, as tempestades são pedagógicas. Depois, as tempestades, elas são inesperadas. E as tempestades também são reveladoras. O que as tempestades podem ensinar para nós? Elas são pedagógicas. Vamos ver lá o versículo 35 e 36. E diz assim, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. O mar da Galileia é um mar famoso pelas suas tempestades. Ele tem 21 quilômetros de comprimento e 13 quilômetros de largura, e fica bem no meio de várias montanhas elevadas. Então, pela sua própria condição geográfica, ele é suscetível a muitas tempestades que são rápidas. Haviam 13 pessoas ali naquele barco, e eles partiram. Quando eles partiram, o mar estava calmo e eles estavam andando tranquilamente. De repente, então, sobreveio um vento terrível e a tempestade se fez. Ironicamente, em toda a Bíblia, esse é o único lugar nos evangelhos onde está escrito que Jesus dormiu durante uma tempestade. É bom a gente olhar para essa humanidade de Jesus. Jesus estava cansado, tinha uma almofada ali, ele deitou e dormiu. A tempestade, ela fazia parte do currículo dos discípulos daquele dia. E essa tempestade ia ajudar eles a entender uma lição muito maravilhosa, que o Senhor Jesus, ele não promete uma viagem tranquila, mas ele promete que vai estar sempre no barco conosco. Os discípulos, eles estavam no centro da vontade de Deus. Jesus tinha ordenado para eles: olha, vocês entrem no barco, nós vamos passar para o outro lado. Mas no meio do caminho tinha uma tempestade. Ser cristão obediente, querido, muitas vezes não nos isenta das tempestades. Pelo contrário, muitas vezes a gente enfrenta
problemas terríveis, mas a gente precisa saber que o Senhor está no barco conosco. A outra questão aqui que nos ensina é que as tempestades elas são inesperadas. No versículo 37 e 38 desse capítulo 4 de Marcos diz assim: ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher de água, e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro, e eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? Embora eles soubessem que o mar da Galileia era um mar perigoso, que tinha tempestades, mas eles foram pegos de surpresa. Marcos aqui, ele diz assim, que levantou-se um grande temporal de vento. Então, ele realmente deu ênfase de que aquele temporal era muito forte. Esse episódio, ele é narrado em outros dois evangelhos, no evangelho de Lucas e de Mateus. E se você observar, cada um dos escritores dá uma conotação e faz uma chamada, coloca um adjetivo para Jesus quando eles falam nesse momento em que ele pede ajuda para Jesus. O Lucas, ele diz assim, diz que no contexto lá de Lucas ele fala mestre, mestre, no sentido que Jesus era o comandante, o responsável, o líder ali pelo barco. Já Mateus, quando fala desse episódio, ele fala Senhor, Senhor, reconhecendo o senhorio de Jesus. E Mateus, ele fala... falando de mestre, ele tem a tradução de como se fosse professor. Se você observar, cada um dos evangelhos, em cada um dos seus autores, deu uma conotação para esse episódio, e elas são complementares, e cada um deu a sua visão e chamou Jesus daquilo que eles achavam que devia chamar. Jesus, tu és mestre, tu és o comandante, tu és o professor, livra-nos dessa grande tempestade. E aí os discípulos foram lá e acordaram Jesus de falar: Senhor, o Senhor não se importa com o que está acontecendo? E eu quero dizer para você o seguinte: quantas vezes na nossa vida a gente não ficou pensando assim, Jesus, você não está se importando com o que está acontecendo conosco, você não está se importando com isso tudo que está acontecendo agora, você não está se importando com o meu problema. Quantas vezes a gente não falava: Deus, você não está se importando com a minha crise financeira, me salva, você não está se importando com os meus problemas no casamento, você não está se importando com o meu desemprego. Quantas vezes nós questionamos a Deus nessas provações? A única maneira, querido, de nós enfrentarmos as tempestades da vida é inevitavelmente a gente se preparar para elas. E eu quero dizer para você, se você não investir tempo precioso com o Senhor nos momentos de bonança, você não vai saber como confiar nele no momento da tempestade. E uma outra parte interessante que nos ensina esse texto é que as tempestades são reveladoras. No capítulo 4, versículo 39 desse texto que a gente leu, diz assim: e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Queridos, muitas vezes a tempestade é perigosa, mas ela agita o mar e ela agita as situações. Mas a pior coisa que pode nos acontecer é sermos acometidos de medo e incredulidade. A tempestade não pode gerar esses sentimentos em nós. Na realidade, a tempestade tem que gerar o nosso sentimento de confiança no Senhor. Olha o que diz lá nos versículos 40 e 41 desse capítulo 4 de Marcos. Então lhes disse: por que sois tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento lhe obedecem? Ora, eles estavam andando com Jesus há tanto tempo. Será que eles não sabiam quem era Jesus? Eles já viram tanto, tinham visto tantos milagres, e eles não conheciam que Jesus era poderoso para acalmar toda a tempestade. Eu quero dizer para você, será que você não sabe com quem você está andando? Será que você não sabe que o nosso Jesus aqui, a quem servimos, é todo poderoso para acalmar qualquer tempestade que tenha se abatido sobre você? Querido, a nossa preocupação excessiva com os problemas, muitas vezes, ela ofusca a nossa visão de conhecermos a pessoa e enxergarmos a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Quem é esse? Nada é difícil para o nosso Deus vivo. Jesus é o Senhor de todas as tempestades. Glória a Deus por isso. E eu queria, concluindo essa nossa reflexão, dizer para você que
Não importa quão assustadoras sejam as tempestades da sua vida, Jesus é mais do que suficiente para prover todo o descanso, todo o perdão, toda a cura e todo o poder que você necessita. Continue acreditando, amado. O Mestre, ele está ao seu lado, ele está no barco, e quando a hora chegar, ele vai dizer: acalma-te, emudece, e tudo vai se acalmar. Querido, olha para o Senhor a quem a gente serve, coloca a sua confiança nele, e eu quero te encorajar a olhar para aquele que pode trazer a calma para esse mar agitado. Que Deus abençoe muito o seu coração, que essa palavra encontre lugar no seu coração. E para a gente fechar essa nossa reflexão, eu gostaria de ler João 16:33, que é o próprio Jesus dizendo para a gente que a gente ia ter aflição. Olha o que ele diz lá: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, o nosso Senhor venceu o mundo, e é isso que Ele está dizendo para nós hoje. Ele é vencedor e nós somos vencedores com Ele. O Senhor está no barco, confia nele, entrega a sua vida ao Senhor, coloca a sua confiança nele, confia que Ele está cuidando de você, confia que você está no caminho certo, e mesmo se uma tempestade vier no meio do caminho, aprenda com ela, porque Jesus quer te ensinar muita coisa. Que Deus abençoe seu coração, que você seja muito abençoado nesse dia, no restante dessa semana. No nome de Jesus, amém.